então que você abrisse comigo a sua Bíblia, queria chamar a sua atenção para uma carta um pouco esquecida. Carta de Judas. Nós vamos ler o versículo 3 da carta de Judas, hoje de manhã. Abra, portanto, na Epístola de Judas, versículo 3, a penúltima carta do Novo Testamento. Carta de Judas, versículo 3, pouquinho antes do Apocalipse, vai ser bem fácil você achar, só você ir para Apocalipse e imediatamente antes você encontra Judas. Judas, versículo 3, Judas não tem capítulos, é igual a terceira de João, também não tem capítulos. Eu queria propor esse texto aqui, nessa viagem pela Bíblia, que também estou propondo aos irmãos. Judas, então, carta de Judas, versículo 3, o título da minha mensagem nessa manhã é A Defesa da Fé Definitiva. Vamos fazer a leitura, meus irmãos. Já vi que todos estão com a Bíblia em mãos. Acompanhem comigo aí na sua versão, na sua Bíblia. Diz Judas para nós, versículo 3, Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Esse é um dos versículos mais emblemáticos da fé cristã, o que faz da carta de Judas uma carta importantíssima para nós, para a nossa meditação nos tempos que temos vivido também, como igreja, como corpo de Cristo nessa terra. Vamos orar ao Senhor e pedir a sua orientação. Ore você também. Senhor Jesus, Pai amado, Pai da eternidade, aquele que nos comprou pelo sangue do Cordeiro, pedimos, Senhor, que nessa manhã, quando os nossos olhos se voltam para esse versículo tão glorioso, tão cheio de poder, tão estimulante para nós, pedimos que nós tenhamos entendimento sobre o que ele significa. E vejamos, ó Deus, a riqueza daquilo que foi posto em nossas mãos, meu Pai. Aquela missão da qual o Senhor incumbiu cada um dos teus filhos. Nos ajuda, Senhor, nessa manhã, a adentrar nessa batalha, nessa guerra, com todo o nosso coração, mas da maneira correta, Senhor, como fizeram os teus apóstolos, como fizeram os grandes, ó Deus, os grandes vultos da história da igreja, os servos do Senhor que se levantaram durante a passagem nesse mundo. E o Senhor também nos faça, Senhor, batalhar pela fé, uma vez por todas, entregue aos santos. Pedimos assim, através do nome de Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, a carta de Judas é uma carta de grande importância. Já introduzi antes para vocês, de começar até mesmo a leitura do texto. Ela tem sido muito esquecida. Provavelmente você não vai lembrar de um pregador que tenha pregado em Judas. Até mesmo o nome causa algum tipo de incômodo, as pessoas trazem logo a pessoa de Judas Iscariotes, mas não foi Judas Iscariotes, meus irmãos, que escreveu a carta de Judas. Judas é uma das menores epístolas que temos, né, mas foi escrita, acredite você, pelo irmão de Jesus Cristo, Judas. Ele se refere aqui no versículo 1 como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, há pelo menos dois dos irmãos de Jesus, irmãos, meio-irmãos, filhos de José e Maria, que abraçaram a fé, assim cremos, segundo a tradição cristã, depois que Jesus morreu, depois que Jesus ressuscitou. Judas e Tiago aparecem ali no conjunto daqueles irmãos que estão em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 14, se não me engano, se não me falha a memória, melhor olhar do que errar, que esperavam juntos, unânimes em oração, a vinda do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 1. Deixa eu ver aqui o versículo. Atos capítulo 1, versículo 14, se não me engano. Exatamente. Então,
estavam ali, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Então, após a ressurreição de Jesus, Jesus aparece a Tiago, aparece a Judas e os comissiona e os torna servos do seu reino. É esse Judas que escreve essa carta para nós também. Essa carta provavelmente foi escrita entre os anos 80 e 90, e é bastante difícil, queridos, nós sabermos das informações acerca da datação, do seu público, do cenário que está por trás dessa carta. Ela é muito pequenininha, e a gente pode afirmar aqui com alguma certeza que as pessoas que receberam essa carta, com certeza sabiam muito a respeito do Antigo Testamento. É provável, nós supomos que os irmãos, aquela igreja que recebeu a carta de Judas, eram judeus convertidos à fé cristã. Nós sabemos que eles tinham grande conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento, porque Judas faz menção, por exemplo, no versículo 5, ao juízo de Deus sobre o Egito, ao juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra, no versículo 7, a guerra angelical entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, no versículo 9. Esses irmãos também conheciam as histórias de Caim, de Balaão, de Corá. Esses irmãos têm o conhecimento do Antigo Testamento, portanto, supomos que quem recebeu essa carta eram esses judeus que se converteram à fé cristã. A carta de Judas, meus irmãos, também se assemelha muito à segunda carta de Pedro. Na verdade, ela parece uma continuidade do que Pedro fala no capítulo 2. Se você quiser retornar comigo aí, 2 de Pedro, capítulo 2, Pedro está anunciando um fato terrível que viria sobre a igreja. No versículo 1, ele diz, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, assim como surgiram falsos profetas no meio do povo. Pedro está dizendo que no Antigo Testamento houve pessoas maliciosas que deturparam a mensagem de Deus, falsos profetas, assim como houve no Antigo Testamento. Pedro está dizendo, também haverá falsos mestres entre vocês, igreja. Não se assuste que nos últimos dias, que nos dias em que a igreja vive, surgirá ensinos de todas as partes e para todos os gostos. Que surgirão pessoas mentindo, fazendo da mensagem cristã algo mais palatável e destruindo aquilo que é a mensagem cristã. Eles introduzirão, versículo 1 ainda, heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O que Pedro está dizendo que vai acontecer, Judas está dizendo que está acontecendo. Está ocorrendo agora. Esses apóstatas já entraram em cena, já estão entre vocês, igreja de Deus. É por isso que Judas escreve essa carta. A epístola de Judas é um convocar para a guerra, é um chamado para a batalha. E por isso, nessa manhã, meus irmãos, olhando para esse versículo poderoso, eu quero propor esse tema para a nossa meditação. Deus confiou à igreja uma fé comum, definitiva e que precisa ser defendida. Deus confiou à igreja, a mim, a você, a cada um daqueles que são parte do corpo de Cristo, uma fé comum, não no sentido de trivial, mas no sentido de compartilhada, algo que nós temos, que compartilhamos da mesma substância. Que é uma fé definitiva, não pode ser substituída, que não aguarda acréscimos, nem admite retiradas, e que precisa ser defendida. Nessa manhã, eu quero rapidamente, eu sempre falo rapidamente, né? Eu quero colocar de maneira muito suave, muito tranquila, 3 afirmações sobre esse versículo 3, meus irmãos, que nós precisamos observar como parte essencial da nossa fé, da nossa declaração de fé. Acompanhem comigo. Judas fala, em primeiro lugar, que todos os cristãos possuem uma fé comum. Ele começa a sua carta aqui no versículo 3, falando uma palavra extremamente sugestiva e importante. Não menospreze o significado de cada palavra na Escritura. Ele começa dizendo, amados.
Perceba que o ambiente é de guerra. Perceba que a igreja está sofrendo ataques. Perceba que os irmãos estão sofrendo por conta de perseguição. E Judas inicia a sua abordagem, a sua convocação a essa batalha através do amor. Amados, como um bom pastor, Judas sabe diferenciar os seus destinatários dos falsos mestres. De cara, meus irmãos, nós percebemos que o amor é o cerne da fé cristã. Nem mesmo a batalha pela fé pode ocorrer fora dos limites do amor. Eu vou abordar um assunto que é urgente, que é de extrema necessidade para a importância, para a continuidade da fé cristã, mas isso não pode ocorrer fora do método, do modo, do ambiente do amor. Isso é lindo, isso aqui é maravilhoso. Eu quero aprofundar com você. Judas começa expressando amor, até mesmo a batalha pela fé ocorre na ambiência do amor. Ele continua dizendo, chama-os de amados, declara o seu afeto àqueles irmãos. E ele começa então a desenhar para nós as circunstâncias daquela carta. Quando eu me empenhava para escrever a vocês, para escrever-lhes. Então, de alguma maneira, Judas estava comprometido com um trabalho que era do seu coração. Ele queria escrever uma carta devocional, um tratado de fé, algo que estava pulsando na sua alma, que ele dedicaria com devoção, com cuidado. Como ele diz aqui mesmo, a palavra grega nos sugere esse empenho, essa diligência. Alguma coisa aconteceu que interrompeu Judas. O que foi que aconteceu? Chegaram aos ouvidos daquele pastor, daquele servo de Deus, notícias terríveis. Homens nefastos, maliciosos, mal intencionados, estavam no entorno, muito mais do que no entorno, no interior da própria igreja de Deus, daqueles irmãos, dissimulando comportamentos e fazendo aparecer ensinos funestos por toda a parte, de maneira que Judas abandona o seu projeto original. Judas queria escrever algo totalmente diferente, mas veja só como deve ser o coração do pastor. Nessa manhã, meus irmãos, eu quero pedir a sua permissão para citar vários nomes de estudiosos, porque eu quero fazer coro a esse pensamento, a essa interpretação. É de extrema importância o que nós vamos ver nessa manhã. Esse versículo é um versículo central para nós. Então, eu quero me servir aqui de algumas pessoas para fazer coro a esse pensamento, a essa forma de entender a Escritura. Eu creio aqui, como diz um grande pensador, um grande pastor chamado William Barclay, que Judas aqui tem esse cuidado que o próprio William Barclay tinha no seu ministério. Ele diz, olha, eu prefiro muito mais encorajar os cristãos do que me dedicar a uma batalha contra os apóstatas. Eu concordo com eles dois, com Judas e com William Barclay. Eu prefiro dedicar no púlpito tempo para a gente se aprofundar na devoção do Senhor Jesus, para conhecer, para se aprofundar nas verdades fundamentais do cristianismo. Mas, meus irmãos, existem momentos que é preciso abandonar o que a gente faz com devoção e fazer valer, e fazer a nossa atenção se concentrar em algo específico, que é o perigo que corre a fé cristã. William Barclay percebeu isso, Judas percebeu isso, e nós precisamos trazer isso para a nossa vida. A nossa vida não pode apenas estar preocupada com os nossos trabalhos, com aquilo que a gente precisa. A nossa fé não pode ser apenas algo de receber de Deus um consolo para a alma. Claro que isso tudo faz parte da devoção, da vida natural da igreja, mas se a fé corre perigo, essa missão é urgente e não pode ser ignorada pela igreja de Deus. Foi isso que aconteceu com Judas. Eu me empenhava para escrever algo
devocional para vocês. Ele continua dizendo aqui a respeito, veja aí a parte A do versículo 3, ele continua a respeito da salvação que temos em comum. Nós não sabemos que carta seria essa. O que Judas ia escrever que o Espírito Santo o levou a tomar outro rumo? A gente tem apenas alguns comentários, uma ideia do que seria esse conteúdo pretendido por Judas. Ele queria falar sobre a salvação. Mas mais uma vez nessa manhã eu chamo sua atenção, meu irmão, não existe uma palavra sequer na Escritura que esteja por acaso. Não foi por acaso que Judas está contando essa história para a igreja e que ela ficou registrada para nós. Existe uma lição a ser aprendida com isso. Judas não conseguiu desenvolver o tema da salvação. Salvação aqui, e vamos perceber no versículo 3, que se colocam duas realidades, uma ao lado da outra. Judas queria falar sobre a experiência religiosa cristã, essa experiência que a gente vive juntos aqui, de experimentar Deus, de ver o amor cristão, de ter o contato com o luminoso, com o Espírito Santo, essas experiências que são guardadas na alma, essa glória que nos faz alegres e viver em unidade. Ele queria falar da salvação, essa experiência que a gente resume numa palavra só, como salvação. Mas ele foi levado a falar sobre outra coisa importantíssima, que é a crença cristã. Deixou a experiência cristã, salvação, para falar da crença cristã, que a gente usa também uma palavra para falar dela, que é a fé. Então, meus irmãos, perceba que apesar da gente não ter noção do que ele queria falar acerca da salvação, uma coisa ficou esculpida aqui em Judas, para a memória do nosso coração, quando pensamos em batalha pela fé. O tema salvação não foi desenvolvido, mas o Espírito Santo levou Judas a cravar na sua epístola algo importantíssimo que precisamos saber a respeito da salvação. E o que é isso? Judas diz aqui, eu queria falar a respeito da salvação que nós temos em comum em Cristo. Mas eu queria chamar sua atenção para o fraseado do Judas aqui. Importante que ele está falando aqui. Se há algo que precisa ser falado sobre a salvação, é que essa salvação é em comum, é uma ligação, é uma fé que todos os cristãos de todos os tempos compartilham, e mais, em tempos de batalha, em tempos de perseguição, é uma ligação comum que há entre os cristãos. Meus irmãos, vocês estão percebendo como ele está introduzindo aqui o chamado para batalhar pela fé? Eu vou tentar ser mais claro hoje de manhã, para você e para mim também. Quando nós pensamos nesses ataques que a igreja está sofrendo, principalmente em nossos dias, claro que principalmente em nossos dias, nós temos a experiência de viver hoje, cada cristão teve a dificuldade da sua época, não se engane. Para pensarmos em batalhar pela fé, primeira coisa que precisamos fazer é pensar em quê? Naquilo que nos une. É impossível uma igreja dividida lutar genuinamente pela fé. Como é que Judas introduz esse assunto, chama os cristãos a batalhar pela fé? Pensem naquilo que une vocês. O Espírito Santo eu queria escrever uma carta sobre a salvação, mas o que o Espírito me permite falar e introduzir como algo que convoca a essa luta renhida que vocês terão contra os inimigos da fé de Cristo. Se lembrem da fé que vocês compartilham, a salvação que há em comum. Tempos de perseguição, meus irmãos, não é tempo da gente pensar no que nos divide, nas nossas diferenças, nos nossos gostos, naquilo que o irmão quer e o que eu não quero. É pensar naquilo que nos une. A defesa da fé não terá sucesso se não for efetuada pela unidade da igreja, com base naquilo que nos une.
Os cristãos devem fortalecer-se e se estimular juntos com a salvação comum compartilhada diante dos ataques que a igreja recebe. Se nós temos sido fustigados, se as pessoas têm lançado contra nós mentiras, deturpações, o que vai, em primeiro lugar, ser importante para a igreja de Deus? Lembrar que nós somos um em Cristo Jesus. Todos os cristãos possuem uma fé comum. Você tem feito isso, meu irmão? Eu tenho ouvido há muitos dias, vou até postergar um pouquinho, para daqui a pouquinho falar sobre isso, os temas relacionados a essa defesa da fé. Mas quando você se sente combatido, quando você sente que as palavras duras, que os ataques, as ofensas vêm sobre você, você descansa naquilo que a tua alma te segura. O que te faz ficar de pé, se não é o consolo de ter ao teu lado o teu irmão, de ter a mesma fé, de ter pessoas do teu lado que convivem, que estão ali do teu lado para te ajudar, para dizer, nós estamos juntos nessa batalha. Nós vamos continuar juntos porque foi Cristo que nos uniu, que nos trouxe, que nos fez ser um em Cristo, que nos fez ser um nele. É nisso que a tua alma se anima, se estimula. Você tem ajudado pessoas que estão do seu lado. A fé cristã tem te levado a ser uma pessoa construtora de pontes, animadora de pessoas. Você deixa do lado os seus pensamentos, as suas preferências. Porque eu sou calvinista, eu não vou conversar com o irmão arminiano. Eu creio na predestinação e o outro crê no livre-arbítrio. Então eu não quero nem ver. É assim que a gente deve viver em igreja? Judas está dizendo, tem algo maior do que ser batista, meu irmão. Tem algo maior do que ser presbiteriano. E eu não estou desfazendo o valor, eu vou falar daqui a pouquinho também desses temas. Há muito valor na crença histórica. Há uma beleza em sermos batistas. Nós não somos uma igreja que nasceu num BO, na porta de uma delegacia. A gente tem história, meus irmãos. Mas nem mesmo essas coisas são mais importantes do que as verdades fundamentais do cristianismo. E a verdade fundamental do cristianismo é que ele morreu por todos, que ele se fez homem, o Deus se fez homem, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e se tornou salvador de todo aquele que crê. Essa é a verdade que deve nos unir, que deve unir a sua casa, deve unir a sua família, deve nos unir aqui nessa igreja, em nome de Jesus. Em segundo lugar, a fé cristã precisa ser defendida. Eu peço a graça de Deus aqui para falar sobre a defesa da fé. É um tema complicado, que mexe com os ânimos das pessoas. Temos muitos defensores da fé hoje em dia. Como defender a fé? Judas nos ensina. Ele continua aqui dizendo, senti, acompanhe na parte B do versículo, senti que era necessário corresponder-me com vocês. Portanto, o Espírito Santo agiu na vida do escritor bíblico, transmutou seu coração para outro tema. É o Espírito que guiou os escritores da palavra de Deus a falarem as verdades de Deus. Eu queria ir por aqui, mas o Espírito me guiou por aqui. O que nós temos na Escritura é verdade de Deus. Homens santos falaram guiados pelo Espírito Santo. Nós temos aqui a evidência da doutrina da inspiração das Escrituras. E eu gosto da palavra de Warren Wiersbe. Ele diz que Judas estava com um sentimento devocional no seu coração. Ele queria tanger uma harpa e o Espírito Santo o levou a deixar a harpa e pegar a trombeta para tocar. É hora de soar a trombeta da guerra, Judas. E ele continua dizendo, eu senti que era necessário me corresponder com vocês. Para fazer o quê, meus irmãos? Qual é a palavra que está aí? Para exortá-los. A palavra grega aqui tem um significado pungente, tem um significado interessantíssimo. Esse termo era usado para descrever um general dando ordens ao exército.
Portanto, Judas se coloca lá no local mais alto da igreja, soa a trombeta e diz: é hora da igreja despertar para defender a fé cristã. Estou escrevendo para exortá-los, para lembrá-los, para levar a consciência de vocês à urgência do momento que estamos vivendo. Para exortá-los, ele continua dizendo: a lutar pela fé. Mais uma expressão do grego cheia de significado. O termo aqui que Judas, você sabe que a língua grega, meus irmãos, é uma língua extremamente rica, ela é técnica, nós temos diversas palavras para uma coisa só. E aqui também ocorre isso, existem muitas palavras para esse ambiente da guerra. Judas escolhe uma palavra que tem no seu termo, sabe o quê? Sabe que tipo de palavra? O termo agonia. Lutar. A palavra que Judas escolhe para a luta que vamos desenvolver pela fé, vem do termo agonia. Te lembra alguma coisa? Já falei sobre isso quando falei em Colossenses capítulo 4, do pastor Epáfras, que lutava em oração. Eu falei também sobre a oração sacerdotal lá de Jesus Cristo. Jesus, quanto mais a sua alma entrava em intercessão e ele começava a suar sangue, mais ele orava e a sua alma entrava em agonia. É o mesmo significado. O que significa aqui lutar pela fé? Significa se esforçar, sem qualquer distração para alcançar um alvo, é manter o foco nesse objetivo. Significa abnegação, significa dedicação, a fim de transpor obstáculos, evitar perigos e, se necessário, aceitar o próprio martírio. A luta que Judas está descrevendo para nós, a palavra que ele usa é uma defesa que tem a qualidade de ser custosa, agonizante. A luta pela fé vai custar caro para você, meu irmão. Vai custar caro para mim. Defender os valores da fé cristã não é algo fácil, não é algo simples. É uma luta difícil, renhida, agonizante. As pessoas não vão entender você. Irmãos da igreja não vão entender você. Algumas amizades vão sofrer por posicionamentos seus, por valores que você detém, que você toma como caros. É uma luta difícil, meus irmãos, porque os ensinos que vão vir sobre a igreja são sutis, vão ganhando a simpatia. Não pense que essas deturpações do cristianismo, elas vêm com cara de Satanás. Não, meu irmão, ela vem muito bonitinha, uma carinha jovem às vezes, palco bem montado, luzes, som agradável, palavras bonitas, sorrisos, expressões para ter êxito em desviar da fé. Eu concordo com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Ele disse que o termo também tem uma significação do vocabulário esportivo. É um retrato do atleta se dedicando e competindo nos jogos gregos. Aquele atleta que dá o máximo para tirar o máximo da sua estrutura física na guerra. O propósito de Judas, portanto, é exortar a igreja a entrar numa peleja difícil, renhida, contra a mentira, contra as falsas doutrinas, contra os falsos mestres. E aí você pergunta para mim, certo, mas como a gente pode lutar? Como é que é essa luta? Como é que nós podemos lutar? Veja aí comigo, como é que nós devemos combater esses falsos ensinos. E, meus irmãos, tudo aquilo que se desvia, a gente fica pensando em coisa muito sofisticada, teologia muito sofisticada, né? Tem que ser um pensamento teológico, assim, sobre a emanação de Deus. Não tem nada a ver, meu irmão. Tudo que nos desvia, tudo que deturpa a fé cristã, deve ser combatido. Ele diz aí no versículo 8, Judas, como é que a gente pode? Versículo 9, perdão. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito, veja que mesmo os anjos têm uma batalha,
com o diabo e discutia verbalmente, defendia posicionamento. O que o arcanjo Miguel fez a respeito do corpo de Moisés? Nem mesmo o arcanjo Miguel ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. E tem gente nas redes sociais se dizendo cristão e proferindo sentença condenatória contra os seus opositores. Aprenda com Judas, meu irmão, como é que a gente luta pela fé. Lutar pela fé, eu adianto, não é uma jihad, não é uma guerra santa árabe. Não é se deixar enfurecer, tomar-se de uma veneta, de um espírito iracundo, e em nome de Jesus eu vou metralhar, vou fuzilar quem chega na minha fé. Fale da minha fé. Não é assim a fé cristã, meu irmão. Não é assim que se faz. Judas continua. Ele diz no versículo 18, falando sobre esses falsos mestres. Jesus dizia: nos últimos tempos haverá zombadores. Pessoas que escarnecem de outras. Alguns comportamentos que a gente vê por aí, né? Andando segundo as ímpias paixões. São estes os que promovem divisões. Divisão na igreja também é fruto de falso ensino. Falso ensino não vem necessariamente do púlpito, meu irmão. Seguem os seus próprios instintos e não têm o Espírito. Mas, veja aí o versículo 20. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito Santo, como é que se luta a igreja de Deus pela fé? Mantenham-se no amor de Deus. A batalha pela fé é o exato posicionamento no amor de Cristo. É permanecer firme na prática do Senhor Jesus Cristo. Existem muitos temas caros na igreja de Cristo Jesus. Hoje de manhã eu não tenho tanto tempo assim, meus irmãos. Mas durante muito tempo, já uma década, a gente tem ouvido alguns temas que têm sido trabalhados como necessários de defesa. Legalização das drogas, descriminalização do aborto, casamento homoafetivo. Tudo isso é legítimo, meus irmãos. Eu não estou desmerecendo esses temas, não. Eles fazem parte também da fé cristã. Mas existe um tema, meus irmãos, para o qual eu tenho chamado a atenção da igreja há algum tempo, que tem sido desprezado, passa em silêncio, ninguém quer falar. Que está sendo, na minha opinião, mais pernicioso do que esses outros. Porque se meteu dentro da prática de praticamente todas as igrejas, que é a polarização política. Os cristãos da igreja brasileira estão caindo numa vergonha irremediável. Só não é irremediável pela graça de Deus, mas um vexame total. É como se as redes sociais fossem um ambiente de ninguém. A gente pode se transmutar, afinal a opinião é minha. Eu não vou nem entrar nesse assunto, porque eu já escrevi sobre isso. Mas eu quero me deter aqui no que Judas está falando, como a gente deve lutar. Como é que deve ser esse tratamento? Mantenham-se. A luta, a defesa pela fé não pode ser divorciada do amor. A gente não pode, 2 Coríntios capítulo 10, a nossa luta não é contra carne e sangue. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, andamos pela carne, mas não lutamos segundo as armas da carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Você não vai vencer o inimigo usando as armas do inimigo, usando o mal, ofendendo, difamando. Como é que se faz então, Judas? Versículo 22. Tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Quem está em dúvida, tenha compaixão. E com os outros. Quanto aos outros, sejam também compassivos, mas com temor. Não ceda na sua fé. Ser amoroso, ser compassivo com um pensamento divergente, não é ceder os pontos essenciais da fé.
é manter temor, mas detestar até a roupa contaminada pela carne. Você odeia a base material, os pensamentos, você odeia os posicionamentos de pessoas que divergem da fé cristã, mas você não odeia os seus inimigos, aqueles que são inimigos da fé cristã. Mateus capítulo 5, vou lembrar para você, meu irmão, texto do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo 44. Vou fazer uma atualizada aqui, vamos fazer uma tradução na linguagem de hoje. Versículo 43, Jesus Cristo disse: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu vou fazer uma contextualizada aqui no nosso período de polarização política. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu candidato e odeie o seu adversário político. Eu, porém, lhes digo: amem os seus adversários políticos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês. Eu concordo aqui com o pensamento, eu poderia me alongar em diversos textos aqui. Romanos 12, 19, minha é a vingança, minha é a ira, diz o Senhor, e eu a retribuirei. Tiago 1, 20, a justiça do homem não produz a justiça de Deus. Mas eu queria só citar aqui o pensamento de Matthew Henry. Ele diz para nós, ele pergunta, como é que a gente pode lutar pela fé cristã? Da forma como Judas fez, sofrer pacientemente e corajosamente por ela. Não fazer os outros sofrerem se eles não estão dispostos logo a aceitar cada noção que temos prazer de chamar de fé básica. A defesa da fé, meu irmão, deve ser o alvo mais caro da sua vida, da minha vida. A gente deve lutar pelos princípios basilares da fé cristã. Mas a forma de defender a fé é a sua própria mensagem inegociável. Vou repetir para você, meu irmão. A forma como a gente defende a fé não é parte da mensagem cristã. A forma como a gente defende a fé é a mensagem cristã. Como é que eu posso defender a mensagem do amor de Cristo pelo ódio a outra pessoa? No exato momento em que eu odeio a pessoa, eu destruo a mensagem. Eu destruo a mensagem que julgo defender. Só é possível vencer o mal pelo bem. Nessa manhã, Judas nos convoca a tomarmos as armas santas da igreja de Deus, a nos vestirmos dos afetos de Cristo Jesus e termos compaixão desse mundo que não tem entendimento. Tem gente seguindo posicionamento, comportamento ímpio nas redes sociais. Ah, mas eu estou defendendo o meu candidato. E eu pergunto para você, nessa onda que nós estamos vivendo já há tantos anos, aí, o que a gente está colhendo de bom? O que o Brasil está colhendo de bom? O que a igreja está colhendo de bom de tudo isso? Político se firma, proclama, tem base aonde? Quais são os pressupostos do político? Mentiras e ilusões, qualquer político. Seja de direita, se é que no Brasil tem político de direita. Seja de esquerda, se é que no Brasil tem político de esquerda, porque a discussão vai longe. As pessoas não sabem nem por que é direita e esquerda. A gente pergunta, não sabe. Mas se arroga em defender loucamente, cegamente. Meu irmão, o chamado de Judas é para a gente manter a mensagem de Jesus acima de qualquer aspiração. Os interesses da causa do Evangelho não podem estar subservientes a uma causa política. O Evangelho de Cristo Jesus é o valor mais caro que deve ser defendido na sua vida. E por último, Deus confiou aos cristãos uma fé definitiva. Vamos voltar aqui para Judas, versículo 3. Ele continua dizendo aqui, para exortá-los a lutar pela fé, que uma vez por
todas. Veja, meu irmão, a qualidade dessa fé que está na sua mão, que Deus deu para você. Há na fé cristã uma qualidade invariável, que não muda a mensagem, o seu conteúdo é inalterável. A fé aqui significa o conjunto de crenças do cristianismo. Não é a sua fé subjetiva, não é aquela que te faz crer na cruz, não é aquela que te leva a ter experiências com Jesus, não, é a fé objetiva, o resumo das doutrinas cristãs, é o resumo do que os cristãos creem, é o que deve ser defendido. O alvo da nossa batalha é o conteúdo final da verdade. Nós precisamos defender a verdade, porque esse conteúdo não muda mais, meus irmãos. Não pode mais ser alterado. É a mensagem definitiva de Deus para a humanidade. Por isso a gente não pode permitir acréscimos nem subtrações dessa mensagem. Veja como é que Judas termina a sua carta. Termina o versículo 3, perdão. Para exortá-los a lutar por essa fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Uma fé que foi entregue. Você percebeu aqui? O verbo grego significa uma palavra para transmissão de tradição autorizada em Israel. Como aconteceu no Antigo Testamento, como Deus transmitiu essa mensagem aos profetas, no Novo Testamento, Deus entregou a mensagem aos apóstolos, os apóstolos entregaram à igreja de Deus. E a igreja de Deus tem transmitido essa mensagem séculos por séculos, até ela chegar na sua mão aí, meu irmão. O que nós temos nas nossas mãos é uma tradição ininterrupta que remonta até o nosso Senhor Jesus Cristo. É muito sério isso, está entregue à igreja. Cristo encomendou, nos fez depositários da fé cristã. Você tem nas suas mãos histórias de homens e mulheres que derramaram sangue, suor e lágrimas. Nós temos a história que nos acompanha, como eu falei no início, nós temos uma linda história batista que precisa ser estudada, homens e mulheres que remontam à reforma protestante, que a gente precisa entender, precisa valorizar a história. É disso que é feita a fé cristã também é história, meu irmão. E por fim, ele termina dizendo, a quem foi entregue essa mensagem? A quem foi entregue esse conteúdo, meus irmãos? A quem? Qual é a última palavra do versículo 3? Foi entregue aos santos. Não aos Santos Futebol Clube. Aos santos. Que obviamente aqui, meus irmãos, é a igreja de Deus. São os membros da igreja verdadeira. O cristianismo não é a possessão de uma pessoa em particular. Não é o deputado fulano de tal que vai defender a fé cristã, meu irmão. Não é o pastor da televisão, do YouTube, do Instagram, que está responsável para defender os valores da fé cristã. Quem é que está responsável por isso? Cada um de nós. Cada um de nós somos responsáveis. Sabe por quê, meu irmão? Porque esse conteúdo só vai permanecer inalterado, preservado na nossa vida, se a gente defender com os nossos atos e posicionamentos. E nós somos responsáveis por preservar a mensagem de Cristo em nosso coração e transmitir com a nossa vida para as outras gerações. Eu queria terminar nessa manhã com os últimos versículos de Judas vão ser a minha conclusão. Ele diz o seguinte: e ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem, e que pode apresentá-los diante da sua glória com grande alegria, a este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a honra, sejam a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras e agora, e por toda a eternidade. Amém. Pai Santo, nessa manhã, meu Deus, caminhamos por esse terreno de alerta para a nossa alma, em que somos chamados para batalhar, a dar a nossa vida, a nossa própria alma, Senhor, para defender essa fé santa que tem revolucionado o mundo, meu Deus. Sejamos nós aqueles que tomam
lugar nas fileiras desse exército, usando as armas do evangelho da paz. Evangelizando o amor, a graça de Deus, o convite ao arrependimento, chamando quem quer que seja, de direita, de esquerda, do centro, de cima, de baixo, os anjos, os homens, todos, a fé cristã, a se arrependerem e a tomarem em Cristo Jesus a salvação eterna nos seus corações. Sejamos nós, Senhor, esses soldados dispostos a dar a sua própria vida. Em nome de Jesus. Eu peço sobre a tua igreja, Pai, essa sabedoria, essa graça de Deus, fazendo-a firme nesses dias tão difíceis de ataques que temos recebido, meu Deus. Pedimos que os teus filhos sejam consolados, confortados com a graça do Senhor, para que a tua fé permaneça em nossos corações, inalterada. Pedimos assim, meu Deus, em nome de Jesus.